Olá, professor Jonathan, tudo bem? Nós, os alunos do grupo 11, iremos, então, no caso, eu, Cauã, né? Cauã Júlio Lafezoli, irei estar mostrando aqui, apresentando para o professor, inicialmente a parte do nosso código, do trabalho da Minha Saúde Feminina, né? Que consiste no aplicativo mobile para a gente auxiliar, né? No projeto de medicina. Então, bom, o nosso projeto aqui, então, a gente focou, né, pelo menos, nas tecnologias que estavam em alta, né, no caso, que estavam sendo bem usadas e que a gente tinha não tanto conhecimento no início, mas que amigos, né, e outros colegas que são desenvolvedores nos auxiliaram a usar. No caso, nos indicaram também. Então, nós usamos aqui utilizamos o React, né, como o framework principal. Como parte de linguagem de programação, nós usamos o TypeScript e API de gerenciamento geral aqui do nosso código, a gente usou o React Context e também aqui para estar fazendo a emulação do nosso aplicativo dentro do aparelho celular, a gente utilizou o Android Studio. A gente teve melhor resultado com ele. No início, como a gente mandou ali para o professor na primeira parte da curricularização, a gente tentou fazer com o Expo Estava até dando certo no começo, mas a gente teve problemas com conversão e compatibilidade no computador do pessoal e no celular também, levando em consideração que ele mostrava as telas e o aplicativo em si diretamente no celular pelo aplicativo Expo. Então a gente resolveu estar utilizando o Android Studio para estar verificando telas que o resultado no computador, né? Bom, iniciando aqui pela parte do código, né? Vou falar um pouco de forma generalizada a nossa arquitetura do código, né? Bom, aqui no SRC, a gente tentou levar em consideração a fidelidade com as nossas telas feitas no Figma no outro semestre, levando em consideração tanto as cores utilizadas e também as funções, né? As funções de botões, né? E a customização, né? E design do site. Então, utilizamos fizemos o design de cada tela, né? Tela por tela. Vamos totalizar aqui no nosso aplicativo, né? 8 telas. Ah, e, e tentamos, né, fazer da melhor maneira assim no design, mais fiel e também sem incrementar muita coisa. Nesse projeto a gente tentou deixar essa parte do código bem padronizada para cada tela, sem muita coisa diferente, para também não ter um problema final na hora de estar rodando o código, e ter problemas ainda de funcionamento do software, né? Eu vou estar iniciando aqui, como o tempo está meio curto, o nosso aplicativo web. Levando em consideração, né, e lembrando que ele funciona tanto em iOS quanto para Android. O React, debaixo do pano, assim, posso dizer, ele programa pelo menos ele resulta tanto no Swift quanto no Kotlin também, né, que seriam cada um para o sistema operacional. Então, o aplicativo da Minha Saúde Feminina, a pessoa pode criar uma conta, né, preenchendo seus dados. Aqui eu vou estar entrando como uma usuária, né? Que convidada, por exemplo, né? Onde ela não vai ter informado ainda, mas ela pode criar um perfil, né? Fazer alterações de nome, né? Todos os botões que a gente utilizou no Figma, eles são funcionais. Todos os campos aqui. Vou mostrar um pouco melhor aqui na parte de início. Olá Maria, né, que foi o nome que a gente colocou ali como convidada, por exemplo. Aqui embaixo a gente tem algumas dicas, calendário para acompanhar o ciclo menstrual,
Aqui eu não sei se o professor consegue tá escutando. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui, ah, o som, né? Ele tem até um... A gente colocou um sonzinho, né? Um toque-toque, para ter uma interatividade, uma imersão aqui em todos os botões, tá? Todos os botões a gente colocou esse barulhinho. Então aqui a gente tem o calendário menstrual, informando os dias, né? Registro. A gente tem alguns conteúdos para informação dessa saúde das mulheres, queixas ginecológicas, informações sobre alguns sintomas que são comuns, e todos com informações, né? A gente quer integrar ainda, que a gente já colocou os botões, mas pelo tempo, professor, que a gente teve para desenvolver a tela, na verdade o software, a gente ainda não inseriu vídeos e áudios informativos aqui dentro, né? Mas é a nossa intenção, tanto que a gente já inseriu os botões, né? E, portanto, colocamos só a parte de texto, né? Para dar informações, mas a nossa intenção é implementar mais. Então aqui nós temos informações de prevenção, ícones de saúde, para a mulher poder acompanhar, né, essa parte física, mental das mulheres, ter um apoio, ou seja, para quem ela pode estar chamando enquanto ela estiver em algumas situações de perigo. Temos lembretes também, onde a gente pode fazer consultas de exames, a gente pode criar lembretes, por exemplo, inserir, né, inserir datas desses lembretes. A gente, a gente pode selecionar categoria. Tanto aqui no perfil, né, a gente pode fazer uma edição geral do cadastro da pessoa, né? Também vou estar saindo do software, apresentar ali para o professor, como o tempo está um pouco curto aqui, mas talvez a criação de uma conta, né? Vamos dar um exemplo aqui. Letícia, ela tem 17, vamos botar aí 20 anos, o e-mail dela é lê@hotmail.com, ela tem uma senha X e ela está na fase adulta jovem. Então, no cadastro dela, ela ainda não pode inserir uma foto, a gente não atribuiu ainda a função para esse botão de fotos. Mas o nosso software ele conta com as 8 telas que a gente, como professores, são todas elas funcionais, tá? Tudo aqui a gente testou e funciona, certo, professor? Até aqui a gente colocou uma informação da versão, né, do aplicativo. E a gente, a gente enfrentou mais dificuldades, assim, para fazer essas funções de cada botão, né? Mas conforme a gente foi se ajudando, um tinha uma ideia, outro tinha outra, até achei interessante esses barulhinhos, né, de interatividade quando a gente toca em cada botão. Acho que deu uma pegada, um feeling assim bem promissor assim pro aplicativo. Certo, professor? Muito obrigado e tomara que consigamos, né? Tomara que a gente consiga, né, estar realmente ajudando, né, de forma real, né, esse projeto de medicina. Muito obrigado.